Bem-vindo, Jamil. O Sakamoto continua aqui para a gente falar um pouco sobre alguns assuntos. Começa falando sobre a guerra na Ucrânia, né, que gerou hoje uma situação inusitada para a diplomacia brasileira. Você escreveu no nosso site, quero te ouvir também, porque numa votação da Organização Mundial, aliás, Organização Internacional do Trabalho, o governo Lula rachou quando teve que lidar com uma resolução que condenava o regime em Belarus, que é a maior aliada dos russos, né? Fica ali pertinho. Por que isso aconteceu, Jamil? Por que houve esse racha? Olha, vamos entender primeiro como é que pode que uma votação exista um racha dentro do governo e cada lado do governo vota de um jeito. Primeiro vamos entender isso. Na OIT é uma entidade tripartite, o que quer dizer que inclui também os trabalhadores, mas também os empregadores. Muito bem. Então, cada país tem quatro votos: dois votos para o governo, um voto para os sindicatos daquele país e um voto para os empregadores daquele país. Então, todos os países na OIT têm um total de quatro votos. Muito bem. Agora, qual é a tradição? Que, obviamente, os sindicatos votam de um jeito, os empregadores votam de outro, e o governo tem dois votos. Por que dois votos? Para equilibrar justamente com os outros atores. Né? Então, o governo tem um poder maior. Muito bem. Agora, qual é a tradição? O governo, obviamente, usar aqueles dois votos para votar do mesmo jeito. Né? Então, você tem uma resolução X de combate ao trabalho escravo, por exemplo, e aí vai lá o governo e vota a favor, abstenção ou contra. Muito bem, até que chega a resolução sobre a situação do regime em Belarus. Qual é a situação? É uma acusação contra o regime de Belarus por prender sindicalistas, por acabar com os sindicatos independentes, por repressão contra os trabalhadores. Muito bem, de quando que é essa acusação? De 2004. De 2004, ou seja, tem 20 anos que esse caso está pendente na OIT. E aí, finalmente, ele vai à votação. E ele vai à votação, e o que acontece? De um lado, tem o Itamaraty dizendo: calma, não é para votar a favor da condenação do regime em Belarus, porque isso pode acirrar justamente a politização da OIT e pode colocar o Brasil numa situação difícil, porque afinal de contas nós tentamos ali criar uma situação de, eu diria, neutralidade, ou pelo menos participar de uma forma diferente desse debate. Muito bem. Então o Itamaraty vai lá e opta pela abstenção. Mas aí o Ministério do Trabalho diz: opa, calma aí. Nós somos um governo que é liderado por um ex-sindicalista que foi preso, o presidente Lula. Né? Como é que nós vamos nos abster numa votação que tenta condenar um governo que reprime sindicatos? Não faz sentido. E aí o que aconteceu? Algo absolutamente inusitado. O governo brasileiro pegou aqueles dois votos que tinha e dividiu. Então, de um lado, votou em abstenção na resolução que condenava o regime de Belarus, e de outro, votou a favor da resolução. O mesmo governo votando de duas formas diferentes na mesma resolução. Ou seja, isso, no fundo, demonstra como é complicada a posição brasileira, apesar de, em muitos lugares, fazer sentido nesse debate aí específico na OIT, com a questão dos sindicatos, obviamente, ficou, no mínimo, estranho a posição do governo brasileiro, com dois votos, em vez de usar os dois votos e votar na mesma direção, o governo vai lá, racha e se divide na própria votação da OIT. É algo muito simbólico do que nós estamos vivendo, É, obviamente. entre a cruz e a espada, né, o Sakamoto, como o Brasil fica tentando se colocar nessas questões que envolvem a guerra. Antes de mais nada, uma boa noite para o Jamil, né? E, nossa, e pensando em votação, ainda mais em votação da OIT, vou fazer uma livre conjectura aqui, né? Pode ser que tenha acontecido uma coisa interessante que é o seguinte, né? Claro, dentro do Ministério do Trabalho, né? O Marinho e o Ministério do Trabalho fechou posição junto ao sindicato, que é bastante comum nas votações da OIT. Os sindicatos eles se apoiam mutuamente no mundo inteiro, né? Então, e do outro lado, né? Você tem um pragmatismo que tem muito a cara do Celso Amorim. Esse pragmatismo no sentido de que desse argumento de, olha,
não só a questão da guerra, mas também temos que tomar cuidado com estar sendo manipulado nesse processo, etc. Que o Celso, na verdade, ele faz que o Celso, como ele atua ativamente na política internacional, ele tenta dar uma cara para o Brasil de uma nação que influencia, que está conversando. Então, ele vai ponderando, tentando ser pragmático nesse sentido, né? É interessante porque durante o governo Dilma, né, na época que era o Antônio Patriota, né? O Brasil teve uma linha mais sólida com relação a condenar toda e qualquer violação de direitos humanos, né? No caso do Lula, antes, né, na gestão do Celso Amorim como chanceler, isso dependia um pouco desse pragmatismo das articulações políticas, né? Talvez a gente esteja também vendo novamente uma visão de mundo celcista de novo, né? Pendendo, como o Jamil colocou, mais para esse pragmatismo agora do que provavelmente dito por uma posição uniforme do governo com relação a direitos humanos. Verdade. Vou trazer aqui. Ô, Jamil, quer complementar? Não, é só para confirmar o Léo. Em primeiro lugar, sim, os sindicatos brasileiros votaram a favor da condenação do regime em Belarus, porque, obviamente, é um regime que reprime sindicatos. E aí, como você bem colocou, os sindicatos têm essa solidariedade internacional de, obviamente, tomar as dores e também fazer força no sentido de condenar qualquer governo que reprima sindicatos. Então, você tem toda a razão. Aí o Ministério do Trabalho, Luiz Marinho, que está aqui em Genebra, votando próximo aos sindicatos brasileiros, e o Itamaraty dando instruções para a delegação brasileira aqui em Genebra ir pela abstenção.